Olá, olá, concurseiros de plantão. Vamos falar de questões de língua portuguesa, FGV. A FGV que é essa coisa diferente que anda. Aí se você precisar de FGV, você tem que ter cuidado com essa prova, porque ela é diferente do programa de gramática convencional que a gente encontra em todas as outras provas. Então, FGV é um caso à parte. E existem algumas questões padronizadas, e aí que está o interessante, né? São questões que se repetem. Não é a mesma questão, mas a mesma dinâmica da questão, evidentemente. A gente teve agora a prova do PC Santa Catarina, né? Fundação Getúlio Vargas, agora no final de janeiro foi feita a prova, e aí estamos naquela fase de recursos, e eu recebi de um aluno uma questão que ele põe em discussão, que é uma questão clássica da FGV, e eu quero explicar como é que pensa a FGV para você entender como é essa brincadeira. Então, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, sou o professor Ricardo Russo, dá um joinha aí, um ok, te inscreve no canal, por favor, te inscreve no canal, manda os recadinhos, dúvidas, sugestões de aula, mas te inscreve no canal para a gente poder ampliar esse canal cada vez mais e poder atender a galera aí, né? Esse canal, ele é voltado para a língua portuguesa, produção de texto, redação, jornalismo, que é a minha outra atividade, é múltiplo, leitura, literatura, cultura de um modo geral, mas muito focado em concurso público, porque esse é o meu alvo aí com vocês. A gente está trabalhando bastante isso e vendo as características das provas. Então vamos lá. A Fundação Getúlio Vargas nos apresentou uma provinha. Então agora, né, prova para a Academia de Polícia Civil, concurso público agora, é o edital número 2, saiu o gabarito, a prova foi no dia 28 de janeiro de 2024, Fundação Getúlio Vargas. Então eu vou pegar uma questãozinha aqui, tá? Até porque também vou fazer um outro videozinho para você, porque apareceu uma outra questão sobre crase facultativa, que é típica da Fundação Getúlio Vargas. Eu tinha postado justamente na semana anterior à prova um vídeo sobre crase facultativa, dando a resposta para essa questão. Legal? Então é só acompanhar o tio aqui. Legal? Eu tenho lá no meu Clube de Português em Foco, é um clube que você encontra lá, gramática, interpretação, compreensão, redação, tudo no clube que você paga lá menos que um Big Mac por mês e tem acesso a todo esse material. E lá você tem um módulo FGV, porque FGV é outra coisa. Então lá tem um módulo que só eu debato e mostro e revelo as questões da FGV. Então isso que eu estou mostrando aqui para você, eu tenho um módulo completo lá no meu Clube Português em Foco, e vou deixar a descrição aí para você. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nessa questãozinha que esse aluno me mandou. Ele está, professor, estou pensando em fazer recurso aqui, dá uma olhadinha, ver se cabe. Vou explicar como cabe explicar aqui. Então presta atenção em mim agora aqui, ó. Em todas as frases abaixo, há comparações. Isso sempre aparece na FGV, tal das comparações. Assinale a frase em que o motivo da comparação feita está corretamente, está pedindo a correta, a FGV às vezes pede a errada, e aí é que a gente tropeça. Legal? Existem instituições que não fazem isso. O FEPESE, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nunca pede errada, né? Essa aqui, a FGV pode pedir errada. Aí vai pedindo certo, daqui a pouco perde a inadequada, incorreta, errada, e a gente está condicionado, e às vezes erra, e depois fica, como eu sou burro, como que eu não vi? Essas coisas acontecem, é normal. Um minuto de desatenção é uma questão perdida e pode ser a vaga que sai voando pela janela, né? Foi embora a vaga, sabe? Isso, infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Então ele quer saber a correta relação. Então vamos lá, gente, nós estamos falando sobre comparação. Bem entendido que é uma comparação. Então, vamos lá. Vamos primeiro para o conceito de comparação. O que é uma comparação? Eu só posso comparar coisas porque essas coisas possuem algo em comum. Ou seja, toda comparação pressupõe que existe vou usar uma linguagem da matemática, uma intersecção entre conjuntos. É o que há em comum entre dois conjuntos que estão sendo comparados. Então, eu só posso comparar coisas que possuem traços em comum, aspectos em comum. Então, essa é a comparação, né? Pode ser uma figura de linguagem chamada comparação, mas pode ser também a metáfora, porque a metáfora é uma comparação implícita, né? Então a gente vai encontrar as metáforas, que também figuras de linguagem, que caem com muita frequência também na Fundação Getúlio Vargas, né?
Então, Djavan, amar é o deserto, olha só que lindeza, amar é um deserto e seus temores. Né? Eu estou comparando o ato de amar a um deserto. Mas o que há em comum entre uma coisa e outra? Os temores. Isso é o que é o elemento em comum. Ou seja, a gente tem o tempo. Portanto, o elemento em comum está explícito na comparação. Né? Então, o temor, o receio, o medo, a gente não sabe onde vai acabar. E por que a metáfora é tão funcional? Porque ela é imagética. Ou seja, quando eu comparo o ato de amar ao deserto, você está enxergando o deserto, está aqui uma imagem na sua cabecinha, você está enxergando o deserto, legal? É assim que funciona a metáfora, por isso que a metáfora, por ser imagética, não é? Ela é um recurso da poesia, porque a poesia trabalha com imagem, musicalidade, imagem, né? É uma característica da poesia, mas eu preciso ter duas coisas sendo comparadas, né? Então essa é a comparação. Agora eu posso dizer assim, ó, ela é inteligente como a mãe. Ela é inteligente, olha a conjunção comparativa, ó, como a mãe. Estou comparando ela à mãe. O que há aqui explicitou dizendo que há inteligência. Ela é inteligente como a mãe, ela é bonita como a mãe. Legal? Então eu explicitei o que há em comum entre um elemento e outro. Fiz uma frase simplinha, né? A gente até usa. É comum também se usar na oralidade aquele nexo de comparação que não é admitido pela norma culta, ela é que nem a mãe, que é o que a gente diz, né? O que nem é a comparativa, de novo comparativa. Né? Ela é mais bonita que a mãe, ela é menos bonita com a mãe, também é uma comparação agora de superioridade e de inferioridade. Olha só, a gente está melhorando essa questão da comparação. Mas eu posso dizer que ela é como a mãe, ou ela é tal qual a mãe, ou ela é igual à mãe. E eu não explicitei, ficou implícito, portanto, o que há em comum entre ela e a mãe, porque eu não disse que elemento exatamente ela tem traço em comum. Então, cada texto é um texto, mas conceitualmente você tem que saber o que é uma comparação e saber que precisa ser dois elementos sendo comparados. Então, atenta bem aqui. Olha só esse aluno, né, que marcou a D aqui, bailou, bacana, hein? E por isso que esses alunos estão reclamando dessa questão. Então, olha só, o tempo é o anjo do homem, a capacidade de voar. Então, o que está sendo comparado? O tempo ao anjo. Né? É o anjo do homem, o tempo e o anjo. O que há em comum é a capacidade de voar, o tempo voa. Não é essa a comparação. Então a ideia do anjo aqui não remete ao que há de igualdade. Não há igualdade, é capacidade de voar. Não é isso. Olha B, o futuro é um espelho sem vidro. Então compara o quê? Vamos lá, conceitualmente, compara o futuro a um espelho. Mas esse espelho não tem vidro. E aqui o que há em comum? A possibilidade de iluminar. O espelho ilumina? Primeira pergunta. Agora, olha o contexto. Espelho sem vidro. Gente, o que é um espelho sem vidro? É um não espelho. O que está dito, então, aqui implícita? Aí que está. Porque você, diante de uma metáfora, você vai ter de subjetivo, vai ter que fazer a capacidade de interpretar um texto agora, né? Isso aqui é pura interpretação de texto, ó. Não é? O que é um espelho sem vidro? É um espelho que não funciona, né? A gente que não reflete, porque não tem vidro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que esse futuro é uma coisa incerta, que não dá para a gente saber. Né? Apesar de estar ali, né? O espelho está ali, mas não funciona. Legal. Então, a gente não consegue enxergar. É isso que está dito. Então não é a possibilidade de iluminar, o contrário, é a impossibilidade de mostrar, de se revelar, né? É a impossibilidade de se revelar. Não sei o que se revela no futuro. Isso seria o que há em comum. Estás entendendo? A história é um profeta que olha para trás, possibilidade de previsão. Essa aqui é uma pegadinha. Tem gente que marcou isso aqui. Está comparando o quê? A história a um profeta. Legal? Mas esse profeta que está aqui olha para trás. Só um pouquinho. A história olha para trás. Né? O que há em comum, então, entre a história e o profeta? A possibilidade de previsão. Olha bem. O que é previsão? Aí, vamos ver de onde vem essa palavra. Vem previsão, de visão antes. Ou seja, de prever, de ver antes o futuro. O profeta, ele vê antes o futuro, sim.
Mas a história não vê o futuro, a história vê o passado. Em vez de olhar para frente, a história olha para trás, como um profeta, ao contrário. Né? Seria o profeta, o avesso do profeta, aquele que olha para trás. Então é a capacidade de olhar distante e não a possibilidade de previsão. A história não prevê, ela retrovê, ela vê para trás, é a retrovisão, ela enxerga para trás. Então, aqui a pegadinha, né? É a possibilidade de ter uma visão longe, uma visão distante. Legal? Um olha a visão para trás, outro olha para frente, mas não é a previsão. Então, totalmente errada a C. Na D, o tempo... Aí esse aluno marcou a D, ó, bailou, né? Bailou. O tempo é um grande professor. O que está sendo comparado? O tempo a um grande professor. Observe que o que há em comum aqui, eu dei o exemplo no começo da aula aqui, não está explícito, não é? A gente vai ter que deduzir. Então, por que estamos comparando o tempo a um grande professor? Por que o tempo é um grande? Porque ele ensina. Né? Então, o tempo e a experiência nos ensinam. Legal? É aquele velho papo, né? O diabo sabe muito mais por ser velho do que por ser diabo, que é um ditado espanhol, né? Que beleza, legal? Então não é longevidade, não tem nada a ver com longevidade. Até que quem é que falou que grande professor é longevo, né? Até porque os professores estão indo cedo, coitadinhos, estão sofrendo demais. Vamos para aí. A muleta do tempo. A resposta. Olha como essa aqui era a mais complicada de todas, era a mais subjetiva e também a maior. Olha aqui, ó. A muleta do tempo. Então nós estamos falando de uma muleta do tempo e não do tempo, mas a muleta do tempo. Então quer dizer que o tempo é uma muleta que nos leva, que nos carrega, que nos ampara. É mais trabalhadora, então a muleta do tempo, que a rápida clava de Hércules, né? Há uma comparação de superioridade, agora é mais que, tá vendo? É uma comparação de superioridade. A clava de Hércules, a eficiência na produção da morte. Então, a muleta do tempo, ela trabalha mais do que a clava de Hércules no momento de produzir a morte. Ora, a muleta do tempo, ou seja, o tempo, a velhice e o tempo é que nos matam, nos matam mais do que a arma de Hércules, do que a clava de Hércules. Ela é pior porque ela é inevitável. A muleta do tempo, que vai nos carregando, a muleta, o que é? Vai nos carregando ao longo do caminho, ela é mais eficiente que a clava de Hércules na hora de matar as pessoas. É o tempo que nos mata. Claro, por quê? Porque o tempo se esgota na vida. Então essa era a resposta correta. O que você achou? Bonitinha? Legalzinha? Hein? Bacana? Então, olha o que é a Fundação Getúlio Vargas. Essa questãozinha de comparação, ela cai sempre, mas a gente precisa entender o conceito da comparação e fazer a correta interpretação. Então, exige do candidato que ele tenha essa capacidade de abstração para verificar que tipo de comparação está sendo feita. Mas você precisa conhecer o conceito, do contrário, a coisa não rola. Legal, galerinha? Tamo junto aí? Então vai lá, te inscreve no canal, não te esquece, bota aí teu ok, joinha, bacaninha, te inscreve no canal. E dá uma examinada aí na descrição do vídeo no meu clube de português, se você quer aprender português, se você quer aprender Fundação Getúlio Vargas, Sebrasp, Funesp, tudo. Eu tenho módulos em que eu comento essas provas e tem um módulo completo de redação também, interpretação de texto, vocabulário. Temos lá com mais de 50 aulas já postadas nesse clube, com aulas exclusivas semanais para você também que se associar ao clube. Então vamos estudar junto, gente. Estou esperando